Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre novas formas de consumo e os padrões de beleza. Nesse primeiro bloco, estamos recebendo em nossos estúdios a professora do curso de Design e mestra em Comunicação e Práticas de Consumo, Denise de Paiva Costa Tangerino. Como de praxe no nosso programa, você já sabe, a gente apresenta o professor que está conosco para contar um pouco da sua carreira, sua formação acadêmica, onde trabalha, onde atua e também dessa característica que tem aí em relação ao seu mestrado e a sua prática profissional. Professora Denise, muito obrigado pela presença da senhora. Então, como eu disse, a gente vai conhecer um pouco mais da senhora. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito da sua graduação, da sua pós-graduação e depois do seu mestrado. Olá, Fernando, obrigada pelo convite. Eu sou formada em design gráfico pelo SENAC e desde a graduação eu já tenho estudado formas alternativas de ser e estar na sociedade. Então, desde a minha primeira incursão aí pelo mundo da pesquisa, que era na iniciação científica, eu já comecei a estudar formas alternativas de consumo. Quando eu fui para pós-graduação em design gráfico, então o meu estudo foi sobre jovens que produziam a literatura de forma alternativa, não depender das grandes editoras, que eram os maloqueiristas, que quem é de São Paulo conhece, que são esses poetas de rua que formatavam revistas e vendiam nos faróis, nas grandes avenidas, como forma de subsistência. E o que sempre me interessou é como essa linguagem gráfica e como a linguagem verbal que eles estavam criando, eles queriam desassociar dos grandes meios do capital. Então, eles não queriam estar associados a nenhuma grande editora, a nenhum grande canal de TV, enfim. Então, quando chegou no mestrado, desembocou no estudo de um dos Estreedes, que é um pequeno grupo dentro do movimento punk, que eles têm como principal característica questionar o consumo na nossa sociedade. E eles questionam esse consumo, não só o consumo de materialidades, mas o consumo de valores. A grande diferença deles no contexto aí das subculturas, dos punks, enfim, é que eles não consomem drogas e eles são vegetarianos. Os que são ainda talvez mais sérios são veganos. Então, eles são contra qualquer tipo de exploração animal ou humana na forma do seu consumo. E foi aí que eu construí toda a minha dissertação, questionando essa postura do consumo. A gente precisa consumir o que a sociedade tem colocado como correto na hora de se consumir? Será que a gente não tem outros valores que a gente podia negociar? Será que não podemos fazer escolhas mais conscientes? E aí que se deu o meu mestrado. Agora, vamos começar, então, acho que pelo movimento punk. Eu acho que a senhora comentou que muitas vezes o estereótipo do punk é até marginal. Bom, pode até ser um movimento marginal, que a senhora tem mais conhecimento para falar. O que é o movimento punk? Foi um movimento muito forte nos anos 70, 80. A origem dele onde é? A origem tem dois focos. A primeira, que são concomitantes, na Inglaterra e Estados Unidos. Os dois focos do movimento punk começam no questionamento a esse novo modelo de capitalismo que estava surgindo, que é esse capitalismo do consumo exacerbado, sem muita consciência. Naquela época, o movimento punk fazia muito sentido, ele era muito questionador pelo momento de crise que eles estavam vivendo, especialmente na Inglaterra. Eles estavam no momento onde os jovens não tinham muito emprego, onde eles estavam vivendo a pós-crise do petróleo, e eles se sentiam muito perdidos sobre o futuro deles. Então, eles vêm com uma proposta de faça você mesmo, transforme a sociedade você mesmo. Então, se eu não tenho como ter acesso a determinados produtos, eu vou transformar para ter o meu próprio produto. E a estética do movimento punk é uma estética agressiva,
nesse sentido também, porque eles estão tentando se impor, se afirmar, encontrar formas de empoderamento na sociedade. Com o tempo, o movimento punk perdeu o seu sentido original, e eu acredito que hoje restou muito mais da estética do punk do que, de fato, dos primeiros valores que eram de questionamento, até muitas vezes violento aos valores do capital. Agora, o movimento punk, por exemplo, a grosso modo, só me corrija se estiver falando de bobagem, mas a gente imagina os jovens de coturno, muitas vezes coturno, estilo militar, roupas apertadas e cabelos arrepiados. É aquele cabelo bem arrepiado, tá? Esse é algum estereótipo desse movimento punk ou não? Esse é um estereótipo do movimento punk. E para nós do estado de São Paulo ainda ficou mais forte os estereótipos, porque na época nós tínhamos o punk da cidade e o punk do ABC. E para quem acompanhou, então, os anos 80, um pedaço dos anos 90, muitas dessas brigas de gangue aconteceram em São Paulo entre esses dois movimentos de punk, que os da cidade de São Paulo eram considerados punks meio da classe média, enquanto os da periferia do ABC eram considerados, de fato, os filhos dos operários das fábricas do ABC e eram considerados os punks excluídos. Então, muita briga. Eles usavam correntes, né? Também. Então, essa estética da violência era muito clara nas roupas, nos gestos, na música, enfim. O que hoje, na minha opinião, esvaziou o sentido e ficou um pouco dessa estética, do uso do coturno, do batom preto, do xadrez, do couro, dessa ressignificação. O cabelo ainda? Ou não mais? Eu acho que sim, o cabelo também. Em alguns grupos juvenis, sim. A música que acho que marcou anos 80 também, que é o Sou Punk da Periferia, é isso? Eu sou da freguesia do Ó. Essa música tinha associação a esse punk de São Paulo? Então, essa música é uma música muito questionável. Os punks detestam essa música. De forma geral, eles têm uma aversão. Porque, de alguma forma, enfraquecia o movimento quando vem essa música e começa a questionar quem são esses punks. Então, o discurso de toda a música que é formatada para o punk é uma música de manifesto, uma música contra o governo, uma música contra o capitalismo, uma música contra esse não respeito entre os seres humanos. Quando vem essa música, que na verdade é um MPB, não participa do movimento punk em si, eles se sentem bastante agredidos. Ele fala, não, peraí, não é bem isso, a gente está questionando a sociedade, não somos um punk brando. Agora, professora Denise, com relação a essa fase do punk, aí a senhora discutiu, começou a trabalhar em cima do consumismo. Agora, como é que o design, a senhora como professora de design, que muitas vezes produz materiais, equipamentos para ser consumido, navega numa situação dessa natureza. Como produzir, como pensar a utilização, usando o design, só que, por outro lado, reaproveitando. É isso que eu estou falando? É essa linha de raciocínio que a senhora trabalhou? De que dá para reaproveitar, dá para reconstruir, é isso? Na verdade, meu mestrado foi bastante analítico. Eu não fui para uma prática desse tipo de design, mas a gente podia considerar que o design, apesar de ser um foco de produção, e daí, de alguma forma, a sociedade absorve essa produção, ele é mais do que isso, ele é um foco de pensamento. E ele é um foco de pensar o que está sendo produzido. Então, eu posso sim produzir em grande escala, mas eu posso produzir com uma qualidade e com uma ergonomia adaptada ao ser humano para que não seja tão renovável esse objeto que está em produção. Então, o que eu acredito hoje? O design, ele é um dos modos que a gente encontra na sociedade de não depender desse processo de baixa qualidade, de produção em massa, mas
mas a gente pode pensar nesse design mais adaptável e mais humano. Agora, com relação também a esse design que a senhora está falando, a gente vê muitas vezes que as coisas mudam, o farol do carro muda, tá? Então o farol era redondo, agora ele é retangular. Então aí aquele carro já é um carro velho, porque houve um novo design do carro. A televisão, ela deixou a margem preta para ir para a margem prateada. Hoje o design já é sem margem nenhuma, a tela de televisão. Então mudou também. Então o design, ele entra numa linha de consumo dentro desse mercado capitalista que a gente tem. E até que ponto, por exemplo, hoje a senhora tem que orientar um aluno nessa fase de reaproveitamento, nessa fase de não precisamos só produzir para o grande consumidor em linha de produção, mas também podemos ser criativos usando o design. Fernando, eu acho que é consequência de como o ser humano vivencia esse momento. Então, obviamente, a gente tem movimentos de grande produção e de grande atualização e nós nunca podemos estar desatualizados, é isso que de alguma forma esse capital nos cobra. Então, tem grande produção e grande consumo e como todo movimento hegemônico, a gente tem movimentos menores lutando contra. Então, as minorias estão encontrando o seu espaço nessa produção. E nesse momento, obviamente, dentro do design também vai acontecer isso. Então, a gente tem grupos pensando, por que não, em vez de comprar algo novo, por que não reformar o que eu já tenho? Em vez de comprar novas roupas, por que não customizar as roupas que já estão aí e dar um novo sentido ao que eu tenho? Então, cada vez mais se fala isso no movimento do design, que é no reaproveitamento, na ressignificação, no pegar o que é velho e reformar e dar uma nova roupagem, uma nova cara. Em especial, quando a gente pensa movimentos que estão se afirmando nesses locais de consumo. E daí, como muitas vezes a gente já conversou, por exemplo, o movimento plus size, ou pessoas de grande tamanho, que estão lutando pelo seu espaço na sociedade, eles também encontram no design uma forma de se afirmar. Então, por que não produzir roupas no tamanho adequado a todos os tamanhos? Por que eu não posso lutar contra? Ou por que eu não posso manter o meu corpo como eu quero? Eu sou obrigado a me colocar dentro desses valores midiáticos de um corpo extremamente magro? Eu tenho que manter o cabelo alisado? Enfim, uma série de coisas por que não encontrar valores próprios e seguir dentro de uma outra lógica? Eu acho que esse é o momento que a sociedade nos abre para essas coisas. O jovem está mais consciente de que, de fato, ele pode e deve repensar esses valores, porque nós vivemos num país capitalista, o jovem capitalista, de uma universidade privada, ele consegue notar isso, que ele pode e está fazendo, ele está tomando sua atitude, ele está tendo alguns hábitos, de repente, que vão até questionando a própria formação que ele teve dos pais, ou que lá atrás os pais também podem ter contestado alguma coisa, mas esqueceram. Fernando, é difícil falar os jovens, porque é um grupo muito amplo, né? Nós estamos falando de uma camada gigantesca da sociedade. Mas eu acho sim que existe hoje um espaço muito amplo para questionamento. E é um momento onde a gente tem visto as minorias, como os negros, os homossexuais, os movimentos lésbicos. A gente tem visto mesmo os vegetarianos, os veganos questionando a alimentação. A gente tem visto os grupos plus size. Então, eu acho que é um momento onde o jovem encontra uma sociedade um pouco mais aberta a essas discussões e os jovens podem encontrar espaço de engajamento e lutar por essas questões. Os nossos jovens, principalmente do curso do design, que é onde eu tenho mais contato, mas eu posso falar da comunicação de uma forma geral, eu vejo que são jovens que estão se questionando muito. E jovens que estão procurando espaço para que essas minorias tenham um lugar de fala. Então, acho que essa é
a grande sacada de ser jovem é ter a mente mais aberta para essas novas percepções sociais. Então, esse jovem, que logicamente, como a senhora disse, não dá para generalizar, mas esse jovem que a gente hoje tem na Uniso como aluno do curso de design, ele começa a notar, começa a ver e começa a receber essa experiência da senhora, por exemplo, como professora, trazendo essa nova perspectiva, essa nova visão. Por outro lado, esse jovem, ele vai entrar no mercado de trabalho. Então, como é que ele vai conseguir identificar, olha, isso aqui é consumo, eu preciso produzir em larga escala, mas, por outro lado, eu também posso e devo fazer uma nova forma de reaproveitamento. Essas discussões são bem amplas. Hoje já é feito isso em sala de aula. A senhora traz essa oportunidade, traz temas, traz estímulos para que ele faça isso? Não só eu, como vários professores, como o professor Neto, tem um trabalho super bacana com sustentabilidade, o Breno na marcenaria traz esse reaproveitamento de madeiras, enfim. Eu acho que essa a grande dificuldade do jovem atual é uma nova configuração do mercado de trabalho. E ele tem, por um lado, por uma mão, esse mercado muito constituído no modelo mais tradicional da produção em grande escala, de ter que pensar no consumo de massa. Por outro lado, ele também encontra no mercado a possibilidade de montar uma carreira solo, de ir atrás de desenvolver os seus próprios valores. Então, quantas pequenas produtoras a gente tem encontrado no mercado, quantas revistas de skate, revistas segmentadas, enfim, produtos de comunicação e de design que podem ser trabalhadas dentro do valor desses jovens. Então, eu acho que é um momento complicado, mas é um momento que a gente encontra no mercado a possibilidade dos dois modelos, dos modelos mais tradicionais, mas também dos modelos mais abertos. E falando em design, reaproveitamento, em tendência, eu recebi recentemente umas fotografias que foi postada pelo ambientalista Gabriel Bittencourt, onde ele mostra e questiona, você tem ideia de onde vêm as penas que são usadas nas fantasias do carnaval? E ele mostrou lá as aves totalmente penadas, obviamente essas aves ainda estão vivas, sabe lá se Deus a dor que essa ave deve ter sofrido para arrancar as penas, porque ela tem que dar pena no ano que vem de novo, tá? E, consequentemente, ela fica ali sem essa plumagem suscetível à doença, ao frio, ao calor, e tudo para mostrar na avenida a cultura brasileira. E essas aves não estão no Brasil, essas penas são importadas. Se questiona, de repente, será que a gente precisa dessa pena para poder ilustrar? Será que a gente não pode usar um outro material? É essa questão da sustentabilidade que pode se discutir. Será que se a gente usasse isso no lugar disso, também não funciona? Fernando, eu acho que você tem toda a razão e eu concordo que é um momento questionável. Por exemplo, a gente tem acompanhado nos últimos meses, e eu falo nos últimos anos, não só questões pontuais como do carnaval, mas grandes empresas como a Zara sendo questionadas sobre a mão de obra que ela tem utilizado nos seus produtos. A gente vê a Nike sendo questionada do trabalho infantil, a gente vê uma Abercrombie, que é tão utilizada pelos jovens, sendo questionadas por não aceitar roupas de tamanhos maiores e nem funcionários que não tenham o padrão de beleza que é imposto por elas. Eu acho que é o momento de questionar, sim, esse consumo. E cabe a nós, como consumidores, fazer escolhas que sejam éticas para essa sociedade. Então, eu não vou comprar de determinadas marcas porque, sim, ela agride os meus valores como ser humano. Eu vou fazer escolhas mais éticas. Desse meu convívio com os veganos do movimento punk, isso foi o que mais me chamou a atenção e é o que eu trago de valor para mim. Eles recuam nesse consumo. Eles preferem consumir coisas mais simples, que não têm marca, que não estão associados a grandes indústrias, mas que também não causem dor. Então, eles não vão usar um sapato de couro, mesmo que tenha sido produzido com animais criados para aquele consumo, porque eles não querem causar dor ao animal sem precisar.
ele pode encontrar uma outra forma de consumir um tênis. Então, por que eu vou pegar um tênis que machuca, que causa dor a um animal? E é o caso do carnaval, que foi super questionado. Por que eu preciso pegar as penas originais do bicho? Por que eu não posso fazer penas sintéticas que tragam a mesma coloração e vai esteticamente trazer algo bonito, algo bacana, algo que todos possam curtir? Mas em vez disso eu não penso de forma ética e eu machuco os animais. Eu acho que esse é um momento de escolha, Fernando. Ele não é um momento que a responsa está muito mais sobre nós consumidores do que sobre a produção somente. E até também me chamou a atenção, eu estava comentando com a Giovana, que é a produtora do programa, também pelo Face, um supermercado em Londres que começa a fazer a venda de absolutamente tudo a granel, né, sem embalagem. Ou seja, você precisa de sabão em pó, você precisa de detergente, você precisa de perfume, você precisa de arroz, você precisa de outro tipo de... você vai lá e compra a quantidade que você quer, e isso sem embalagem, ou você traz até a embalagem de casa para reaproveitar. Isso também é uma tendência. Existe até uma marca de perfume que, se não me engano, se você levar a embalagem, você tem desconto, ou você já deixa a embalagem na loja, ou você já compra o perfume a granel também e põe na sua embalagem. Existem isso faz com que o jovem saque, usar a palavra sacar, no sentido de que vou ir nessa linha que é mais viável do que simplesmente consumir, e daí eu deixo toda a caixa, a embalagem, a bula jogada no lixo comum, porque também não entra na reciclagem. Fernando, eu acho que é uma tendência, eu não sei ainda te dizer o quanto é uma tendência aqui dentro do Brasil. Isso é uma tendência europeia, é uma tendência muito forte de pensar nesse meio ambiente que não está mais aguentando a nossa produção de embalagens. Na verdade, o grande ponto é o mundo não está mais aguentando a nossa produção de lixo. Então, se eu diminuo essa produção de lixo, eu tenho um tempo maior para o nosso planeta sobreviver. Agora, se aqui dentro os jovens já estão pensando dessa forma, eu acho que algumas coisas já começaram, como a economia de sacolinhas nos supermercados, que por mais que seja uma ação muito pontual, isso gera pensamento. Bem, se eu estou economizando sacola, por que eu estou economizando sacola? O que isso causa ao meio ambiente? Então, eu acho que essa discussão vai chegar cada vez mais forte no nosso país. Eu conheço algumas marcas que recebem de volta as suas embalagens, como a MAC, mas não são marcas nacionais. Então, eu não sei de marcas nacionais quais já estão nesse processo. A senhora estava falando questão de estilo de beleza, padrão de beleza, tá? Onde você fica feliz, está satisfeito com a sua imagem, você está bem com você mesmo. Os cabelos, né? Então, hoje, os cabelos encaracolados, de repente, não é que eles viraram moda, mas eles deixaram de ser estigmatizados como cabelos ruins, cabelo feio. Antigamente, o cabelo tinha que ser liso. E aí, o negro, a negra tinha que alisar o cabelo, ou a morena, que tinha o cabelo encaracolado, não admitia isso. Já se aceitou ou isso também virou moda, que, consequentemente, daqui a pouco muda outra vez? Eu acho que sim, já está cada vez mais aceito. Não posso falar que é um valor hegemônico, que todos aceitam essa proposta, mas eu acho que é um momento onde estão aceitando com que as pessoas se aceitem, que a sociedade está se abrindo para essa aceitação. E eu acho que a tendência é abrir para cada vez mais. E aí entra também na moda plus size, né? Os grandes tamanhos. Você está vendo, né? Aqui temos dois, né? Um programa de peso, tá? Aí, essa história da moda plus size. Por exemplo, eu até comentei uma vez com a senhora que na cidade eu tenho 1 ou 2 lojas de roupa no máximo, que eu posso encontrar roupas do meu tamanho e, consequentemente, essa roupa, ela é infinitamente mais cara. Então, se uma calça jeans custa 20, 30 reais numa loja comum aí, que eu já vi calça jeans a esse preço, eu tenho que pagar mais de 200 reais por uma calça jeans, por causa que eu uso muito mais tecido para produzir a calça. Agora, as meninas também estão começando a enxergar isso. Inclusive, tem algumas alunas aqui da universidade que já criaram os vídeos, tá, falando de como é que elas estão se
respeitando por causa desse tamanho. E nós vamos ver até no programa de hoje também esses vídeos. As meninas também estão se aceitando? E os meninos aceitam as meninas assim? Fernando, eu acho que é muito difícil. Eu acho que tem duas coisas nisso. A parte da aceitação, eu acho que ainda é uma sociedade que tem padrões muito claros do que se espera das mulheres. Então, as mulheres têm que ser, sim, magra, gostosa, dentro de um padrão quase propaganda de cerveja, principalmente a brasileira, porque a gente é muito sexualizado e tem uma cobrança muito grande. E daí eu acho que é difícil, eu acho que é um movimento que está começando, mas que vai demorar muito tempo para que mude essa visão sobre o corpo gordo, obeso. E eu acho que a segunda coisa é essa dificuldade de encontrar roupa, daí no consumo de materialidade, não tanto de valor, que o brasileiro ainda não encontrou isso como um nicho de mercado. Eu acho que está abrindo cada vez mais, a gente ao longo do tempo acho que vão ter mais marcas, mas ainda é muito difícil no país. Porque essa massificação de produção, você produz para um determinado corpo. Se você está fora desse corpo, você não encontra esses produtos. E aí eu não sei o quanto vai demorar, mas está num processo de abertura desse mercado também. A mídia tem uma responsabilidade total nisso, é fato. O senhor acredita que a grande mídia vai repensar isso? Ela está repensando isso enquanto telespectadora, ouvinte, leitora que a senhora é? Ou nós vamos aí imaginar as mídias alternativas como programas em TVs fechadas, TVs a cabo, programas na web, que vão discutir com sites, blogs, ter esse público específico, esse público-alvo? Olha, o corpo feminino gordo está muito associado na grande mídia à comédia. Não tem como. É difícil um programa que leve esse corpo obeso como a possibilidade de se realizar romanticamente numa novela. Ele é sempre colocado como uma personagem engraçada, que está quase como motivo de chacota. Então, assim, eu espero muito mais das mídias alternativas e dessa aceitação por blogs, por canais fechados, por alunos produzindo documentários, por jovens tentando se colocar nessa sociedade com o corpo obeso, do que eu acho que os grandes canais estão abertos a receber isso. Porém, como tudo que eu tenho visto, quanto mais essa movimentação acontecer nas mídias alternativas, uma hora os grandes canais, as TVs vão ter que se abrir para o nosso empoderamento, para as nossas ações afirmativas. Porque eles também precisam sobreviver nesse mundo capitalista, quer dizer que se o mercado padrão está mudando, se você também não aceitar esse padrão, você vai ficar fora e esse padrão vai buscar outras mídias e, consequentemente, deixar de consumir o que você está vendendo, né? Exatamente. Professora, a gente até deixou eu deixei de perguntar para a senhora hoje ministra aulas no curso só de design da Uniso? Aqui em Sorocaba, sim, design na Uniso. A senhora é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, venho só para dar aula na Uniso. Em São Paulo, eu sou da Faculdade de Belas Artes e daí eu dou aula nos cursos de comunicação e design. Professora, muito obrigado pela sua participação no programa. Tenho certeza que foi gostoso o nosso papo e quem está nos acompanhando também aprendeu com a senhora essas informações sobre o consumo que a senhora passou. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos trazer, então, daqui a pouco, duas alunas do curso de comunicação que estão aí discutindo, querem mostrar a situação dos gordinhos e das gordinhas nesse cotidiano. Não saia daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo as alunas Aline Marjô e Daiane Mariana, criadoras do canal do YouTube Passeio do G. E elas vão falar para a gente o que foi essa iniciativa, o que trata desse canal, inclusive que você vai ver e ouvir alguns trechos ainda no programa de hoje. Mas, como de praxe, a gente conhece um pouco mais os nossos entrevistados. Vou começar pela Aline Marjô. Aline, você é estudante de Direito aqui da Uniso. Por que você escolheu fazer Direito aqui na Universidade de Sorocaba? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Eu escolhi fazer Direito porque eu sempre sonhei em ser delegada, mas hoje, depois de ter entrado na faculdade, quero me voltar mais para a área da infância e juventude. Eu gosto muito disso, dessa área mais reconstrutiva. Muito bem. Você está em qual período do curso? Estou no 7º semestre. Você então termina já esse ano? Termino não, são em breve. 10 anos, né? Isso, São 10 semestres. 5 anos. 5 semestres. Isso. 5 anos, 10 5 semestres. anos, 10 semestres. O ano que vem, então, você conclui o curso. Muito bem. E a Daiane Mariano, estudante de Publicidade e Propaganda. Daiane, tudo bem? Conta pra gente como é que foi, por que escolheu fazer Publicidade e Propaganda na Uniso. Então, escolhi fazer publicidade, uma que foi uma iniciativa difícil até. Eu tenho 24 anos, comecei o ano passado, né? Foi uma decisão difícil, mas eu descobri que eu sempre amei a comunicação. Então, em todo o momento da minha vida, eu pensava muito na comunicação, gosto muito dessa área, sou apaixonada e depois que iniciei o curso, eu me identifiquei realmente. Então, todas as áreas, assim, são que realmente eu me apaixonei mesmo, né, pelo curso. Então, eu gosto muito da comunicação, da parte gráfica, de tudo, fotografia. Sou apaixonada pelo curso mesmo. Ainda não sei que área que eu vou exercer futuramente, mas amo essa área. Aline, você já faz estágio na área do Direito? Não, ainda não. Ainda não. Não tive tempo, né? Porque essa coisa de trabalhar e estudar acaba pegando um pouco. Eu trabalho numa corretora de seguros e estudo, né? Esse semestre eu não estou estudando, mas eu estudo à noite e trabalho na corretora. Então, eu não tinha tempo hábil de fazer o estágio, né? Então, vou ficar aí para os últimos 45 do segundo tempo. Muito bem. E vocês são amigas há quanto tempo, Daiane? 12 anos. 12 anos de amizade. Tá, e quando é que surgiu a amizade? Como é que vocês se conheceram? Onde foi? Como é que começou? Nós nos conhecemos na igreja, eu e a Aline, nós somos católicas e nós nos conhecemos através de grupo de oração, né? Frequentam qual comunidade? Atualmente, a gente não tem uma comunidade fixa, a gente não participa de uma comunidade fixa. Eu participava antigamente na São José Operário, na paróquia São José Operário, na Vila Progresso. E a Aline participava, ela mora perto de casa, mas ela participava na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Na Nova Sorocaba. Na Nova Sorocaba. E a nossa amizade começou daí, começou da gente participar de retiros juntas, fazer atividades dentro da igreja, tudo junto, né? E foi muito legal, porque começou assim uma amizade fortalecida mesmo na fé, né? Sim. E isso é o que marca a nossa amizade até hoje. Porque Amigas foi pela fé. Amigas pela fé mesmo. Muito bem. E aí, de repente, as tuas amigas gordinhas, tá? Resolveram criar um canal no YouTube intitulado Passeio do G. De onde surgiu essa ideia? De quem foi a iniciativa? E como é que foi, de repente, sair da vergonha de se esconder até como gordinha, tá? E colocar isso para fora, colocando os anseios, características, enfim, você vai acompanhar também alguns momentos desse canal. E o produtor do programa também é aluno de publicidade, né? Sim, nosso amigo Matheus Lucas, está escondidinho aí. Matheus! Né? Beijo. Ai, lindo! Mas, como é que surgiu daí? Começou, assim, surgiu na ideia que a gente sempre sonhou em ter um canal na internet. A gente sempre comentava, vamos fazer um canal na internet, vamos tomar essa iniciativa de ter esse canal. E a gente falou assim, um tema diferente, um tema que a gente super entende, né? Super. Seria em relação aos gordinhos mesmo, né? Então, a gente queria falar desse universo plus size, dessas dificuldades que a gente tem de entender nós mesmos a partir desse mundo que padroniza todas as pessoas, né? E a iniciativa surgiu de uma conversa que a gente estava tendo no WhatsApp, no aplicativo, e a gente começou a conversar e eu falei assim, nossa, mas como que seria, Aline, o nome desse canal, né? Se a gente fosse tomar a iniciativa de ter esse canal.
E a gente falando, conversando e dando risada para variar, né? E daí eu falei assim, no mínimo tem que ser passeio do G, porque é essa a nossa condição hoje, né? E na hora foi, não, a gente riu. Falou, não, melhor não. Mas depois, procurando nomes para o canal, a gente achou que passeio do G era realmente a nossa condição. Passamos do G. E tem muita gente que olha para nós e fala, passeio do G, né? Realmente. E aí acabou ficando o nome do canal. E a gente foi... E foi uma iniciativa recente isso, não é isso? Foi o ano passado. Foi no final do ano passado. E aí vocês fizeram o primeiro vídeo, que foi intitulado como? Suor do Gordo. Vamos acompanhar um trechinho. Gordo pode falar de gordo, né? Isso. Vai um magro apontar com um gordo, a gente já fica meio bullying. interpretado. É bullying. Sou- Agora, o gordo falar do gordo não tem problema. Então a gente fala gordo com carinho, com amor, com atenção, porque nós somos. Unimos essa condição que tá enrustida aqui, Encarnada, aí literalmente. realmente encarnou o papel. E O gordo pra atender telefone no calor é difícil. Porque Gente você começa a atender o do telefone, céu. fica muito Pensa tempo no na mesma celular. chamada. Aqui, ó, começa Celular a correr. soando. O celular Aqui soa, corre. aqui soa. gente, Aqui e sentar. Ai, Gente, a as dobra da costas do perna. joelho. As costas do joelho costas. pingando, porque tá dobradinho ali, ó. Fora que, hashtag assadura. Assadura, isso não, a gente só falar dessa vez. Viva a assadura do gordo, porque o gordo ele não vive, ele assa. O gordo pode andar, ele assa. Gente, toda vez o gordo assa. Ai, gente, Não, é difícil. É difícil. Pra rir a gente tá suando, ó. Se a gente ri demais, aí começa a ficar nervosa, Soa, soa. bigode. Soa. Não, óculos é pior ainda, porque daí embaça tudo, é. Não pode rir assim com os olhos fechados. Porque a gente Mas abre e não tudo. enxerga nada. Por quê? Porque embaçou. Aí então esse vídeo que a gente assistiu, tá? Onde o suor do gordo. E quando vocês colocaram isso no ar, como é que vocês fizeram para divulgar? Mandaram para os amigos, para os colegas? Fizeram também? Vocês têm um Facebook? Como é que foi a divulgação? E como é que foi daí os comentários a respeito disso? A gente tem uma página, né? A gente criou uma página, um Instagram, tudo pra... Tudo com o mesmo nome. Tudo com o mesmo nome, Passeio do G, para poder divulgar o canal. E alunos de publicidade, né? A gente foi estudando e criando as possibilidades, mas nós temos muitos amigos, tanto em comum quanto fora. Então, os nossos amigos já esperavam o canal. A gente fez muito suspense o ano passado, se estreava, não estreava, estreava, não estreava. E aí, esse ano nós lançamos o canal e o pessoal amou, assim, os comentários foram diversos, assim, muitas críticas construtivas nós tivemos a partir desse ano, né, a partir de alguns outros vídeos, mas o pessoal amou, assim, porque a gente já fazia eles rirem nas rodas de amigos, contando as nossas histórias e peripécias da vida do gordinho, né? E agora, através do canal, a gente pode atingir outras pessoas que a gente nem conhece e que vão ficar sabendo aí das nossas dificuldades ou diversões. Em um dos vídeos que vocês também postaram, vocês comentam que uma de vocês não usava biquíni. Por quê? O que é? É a ditadura da beleza? Eu não usava biquíni, né? Eu até comento no vídeo, porque eu acho que em toda a minha juventude, a gente ouve que a gente tem que ter X corpo para ser aceito na sociedade ou para ser aceito por alguém, por alguma pessoa, enfim. Então, eu tinha muito esse preconceito comigo mesma, assim, né? De não me aceitar, de não querer usar, de achar que o meu corpo era muito feio para ser mostrado. E daí, no vídeo eu comento, porque, assim, isso foi bacana que o canal, assim, nos ajudou. Porque a Aline me ajudava a me convencer de algumas coisas e a gente conversava também sobre outras coisas que enriqueciam a vida dela, né, pessoal. Então, assim, a gente foi se encontrando realmente e encontrando em nós muitos valores, né? Que hoje a sociedade, assim, perde muito seu valor, né? E eu, assim, nessa dificuldade de colocar biquíni ou não e tudo mais, eu acabei me aceitando e na última vez, que faz muito tempo que eu não ia na praia, né? E eu passamos o final do ano juntas na praia e eu fui de biquíni, gostei, foi um biquíni que favoreceu, assim, não deixei nada, né, demais, assim, aparecendo e tudo mais. Botou o corpo na areia. Coloquei o corpo na areia, né?
Mas foi bacana, assim, porque eu percebi que realmente eu precisava aceitar o meu corpo, gostar de mim do jeito que eu sou. Lógico que baseado tudo numa saúde, numa vida saudável, mas que existe sim esse padrão. Existe sim o gordinho que deve ser aceito na sociedade, né? Não o magro, o fitness, que hoje está essa loucura de ser vegano, fazer tantas outras coisas para ser aceito, mas também o gordinho tem que ter o seu lugar, o seu espaço na sociedade. Então, eu fui encontrando nisso as forças para também mostrar que o canal tem sim muito mais do que um momento engraçado que a gente compartilha, é também uma ajuda àquelas pessoas que também ficam fissuradas e presas em si mesmo para não serem quem elas são de verdade. Vamos acompanhar então um trechinho desse das meninas lá na praia. Assista aí. Pra praia, pra gorda, é traumatizante. Já começa a pensar, meu Deus, e agora? Eu vou mostrar minha banha pra todo mundo. A gente pensa primeiro em emagrecer, né? Quando a gente recebe o convite, a gente já pensa, preciso emagrecer até a praia. Uma dietinha. Vou fazer uma mini dieta até lá, não vou comer nada, vou passar mal. Pra ver se eu perco lá uns 3 quilos, 3,5 kg. E vem pra praia com 3 quilos a mais do que quando foi convidado. Bem isso. É normal, muito normal. Então, nós já passamos por isso, ainda passamos por isso. Essa fase de você chegar na praia, de querer vestir uma burca no lugar de um maiô ou de um biquíni. Mas, aí é que entra o lance do passeio do G, da aceitação, de você se aceitar e se amar do jeito que você é. Com certeza. Aliás, nós duas usamos biquíni. Apesar sim, de que a gente não tem uma shape muito perfeita, A shape do estênio. mas a gente usa biquíni. Daiane até pouco tempo não usava. Não usava. Eu tinha um preconceito em relação a biquíni. Achava que gordo chamava muita atenção de biquíni, não gostava. Mas assim, graças ao universo plus size e a moda em relação a esse universo ter aumentado, achei que muitos biquínis hoje favorecem o gordinho. Então, E não só isso, que a gordinha, né, na verdade. A usar biquíni foi... Obrigada Brasil, que eu pus esse corpo na areia. Fomos numa loja plus size, muito boa em Sorocaba, compramos um biquíni pra ela e vimos que todo esse universo plus size nos oferece essa facilidade de ter roupas e coisas, de acessórios, etc. Aí então, as meninas. Mas não aparecem de biquíni no vídeo, né? Então, aí, A gente manda uma foto. E quem está acompanhando pela rádio, né? Pode depois acessar os vídeos também no YouTube, Passeio do G, e você vai ver as meninas, a Aline e a Daiane no vídeo. Agora, Aline, com relação à questão, até o aspecto legal, você começou de Direito, está terminando o curso, como é que fica, de repente, a situação do preconceito? Você, em algum momento, teve que chutar o balde, onde alguém quis, de alguma forma, fazer bullying com vocês, ou não, e, de repente, fez um comentário que você entendeu como negativo, pejorativo, e você falar, olha, isso não pode, isso é ilegal. Você chegou a tomar alguma atitude um pouco mais contundente ou nunca? Ou você sempre levou na brincadeira? Como é que foi? Então, a história do canal Passeio do G é realmente essa. Nós sempre levamos na brincadeira. Todas as situações que a gente passou até hoje de, entre aspas, humilhação por causa do peso, de você chegar numa loja e a pessoa falar para você, olha, não tenho roupa para você, ou você chegar numa loja e ter uma arara com, sei lá, 6 peças que você tem que fazer caber em você. Então, tudo isso, a gente passou por esses constrangimentos e acho que quem está em casa também passa por isso. Mas eu sempre lidei com isso com muito humor. E foi isso que nos impulsionou a fazer o canal. Porque a nossa intenção é que você passe a lidar com isso, se aceitar em primeiro lugar, que é o nossa maior intenção, mas se aceitar em primeiro lugar e também passe a lidar com algumas situações com uma forma de humor, assim. Acho que o preconceito com o gordinho nunca chegou, assim, ao ponto ápice de excluir a gente de algum lugar, ou de falar, você não pode sentar aí, ou você... Não, isso nunca aconteceu. Então, chegando num rodízio, então, vocês já imaginam, né, que o dono, o garçom já fala, pronto, chegaram as gordinhas, é prejuízo na certa?
Prejuízo na certa, mas a gente costuma fazer piada conosco. Então, é muito... esses dias eu fui provar o uniforme da empresa e aí meu chefe falou assim, você vai em tal loja. Eu olhei para ele e falei assim, tem lençol? Aí ele falou assim... Mas por que lençol? Deu, né? Porque, querido, não é tudo que me serve, né? Não é em todo lugar que eu posso ir. E aí eu falo para ele, para que esperar os outros me zoar? Eu mesma me zoo. Porque a gente lida com o assunto com uma leveza, assim, sobrenatural. Ninguém acredita. E aí, com relação a essa moda, Daiane, como é que você, de repente, percebe que aquela única arara que, de repente, como diz a minha senhora, que também é plus size, ela comenta que só tem roupa para velha, né? Só tem roupa para pessoa com mais de 90, ela diz. Eu não acho roupa para jovem, tá? Já começou a haver no mercado sorocabano lojas que de repente vendam algumas coisas de qualidade, com preço justo, mas também bonitas para que você não se sinta uma senhora com 24 anos de idade? Então, é bacana isso porque acho que a partir da iniciativa dos canais, né, no YouTube e tudo mais, o pessoal começou a dar uma visão maior, porque tem várias outras blogueiras que são também plus size e que fizeram essa apelação também na internet, né, em relação à moda plus size. E a gente descobriu assim que desde o ano passado, eu acredito que eles mudaram essa visão. Por conta da necessidade mesmo de ter roupas jovens, mas também para gordinhos, né? Roupas bacanas, que sejam da moda, que sejam do universo do jovem mesmo. Porque eu lembro que antes, quando eu estava no médio, alguma coisa assim, eu tinha muita dificuldade de encontrar roupa para mim, porque eu já era gordinha e, nossa, eu não conseguia, era para velho mesmo, assim, né? Eles associavam gordinho com uma senhora, que também já é né? Um preconceito aí, mas assim, hoje eu acredito que mudou muito, né? Mudou muito essa questão. Várias lojas já são só para o universo plus size, só para gordinhas. Então, eles mudaram muito, principalmente na internet, já tem muita loja. Então, às vezes eu até prefiro comprar algumas coisas pela internet, por conta das variedades, né? Mas aqui em Sorocaba, eu acredito que tem aumentado também. Até o biquíni que eu comprei, a gente comprou numa loja muito boa. Aqui em Sorocaba. E ele é muito moderninho, muito bonito, jovem. E ele é plus size, então acredito que mudou, aumentou bastante aí o investimento para essas empresas, essas lojas, né, terem essa moda plus size mais em vista, né, para os jovens e tudo mais. Aline, qual é o objetivo do canal, qual é o objetivo do site, do blog que vocês têm, do Face? A discussão pela curtição, pela brincadeira, ou em algum momento vocês também começam a questionar, a discutir esses direitos que nós temos de sermos felizes, de sermos alegres, de sermos pessoas comuns, tá? E não sermos diferentes. Em algum momento vocês estão pensando em refletir isso ou é só pela curtição? Na verdade, o nosso último vídeo fala sobre isso. Seja feliz da maneira que você é. O canal em nenhum momento veio promover uma bandeira, seja gordo, comece no Mac todo dia. Não, não é essa a intenção. Seja feliz da maneira que você é. Se você é magro, se você é alto, baixo, gordo, não precisa engordar para fazer parte do canal, nem precisa... Eu não me sinto bem gordinho e aí eu não quero ser. Então, não é essa a nossa intenção, nunca foi. A nossa intenção é que realmente as pessoas se aceitem da maneira que elas são e sejam felizes da maneira que elas são. Porque se você não é feliz consigo mesmo também, não adianta você falar, eu vou ser gordinho porque a sociedade está me aceitando melhor. Mas eu não me olho no espelho e não me vejo bem. Então, não é essa a intenção do canal. A intenção do canal é você ser feliz. A gente encontra as roupas, às vezes com uma certa dificuldade, vai para as baladas, curte. Se diverte. A nossa vida e o nosso peso não influencia nisso. Mas que a sua saúde, se seu médico falar que você precisa emagrecer... Amém, você precisa emagrecer por questão de saúde. Então, não é o canal Passeio do G que vai falar para você, seja gordo e seja feliz. Não, seja saudável, mas seja feliz. Então, essa é a intenção do canal. Lidar, ou melhor, falar para as pessoas se aceitarem da maneira que elas são e lidar com essas nossas situações de, entre aspas, preconceito, com uma certa leveza, com um ritmo muito engraçado, da maneira que a gente é.
a gente lida com isso de forma engraçada. E aí a gente uniu esse propósito e caminhamos assim. Quem quiser assistir vocês, Daiane, como é que faz? Dá mais um endereço, nós falamos aí Passeio do G. É essa a forma mais fácil? Inclusive para conversar com você, conversar com a Aline, como é que é a maneira mais fácil? É pelo Face? Sim, então, a gente tem um canal, o canal no YouTube, que é o oficial, né? Se você digitar lá Passeio do G, já vai aparecer. E nós temos a página e o Instagram também, nas redes sociais, é tudo Passeio do G. Nós mesmo, às vezes, comentamos, escrevemos dentro da página, então também tem o nosso perfil lá na internet, vocês podem conversar com a gente, tirar dúvidas, dar sugestões pra gente de vídeos e tudo mais. Mas a ferramenta inicial é tudo Passeio do G. Instagram, Passeio do G, a página Passeio do G e o YouTube também Passeio do G. Tá certo. Obrigado pela presença de vocês. Sucesso nessa iniciativa, que fica aí o recado das meninas, né, que acaba com os preconceitos, entra na brincadeira, entra na curtição, mas também mostra o aspecto legal em todos os sentidos, né, de você se aceitar como você é e sendo feliz. Meninas, sucesso e até uma próxima oportunidade aqui no programa Unidos Comunidade, ok? Muito obrigada. O programa Unidos Comunidade vai ficando por aqui. Você pode assistir o nosso canal direto também no YouTube. Lá você pode rever todos os programas que já foram ao ar. Ou ainda acessar o site da Uniso, uniso.br. Lá você já tem o link Uniso Comunidade e você tem o playlist. São mais de 200 programas que você pode repercutir, compartilhar, enfim, acompanhe o nosso programa. Também você pode falar conosco pelo Facebook. É só acessar também o Uniso Comunidade. A sua crítica, a sua sugestão será sempre bem-vinda. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo programa. Até lá!